Excelentíssimos doutores, excelentíssimas doutoras, muito prazer. Eu me chamo Gustavo Souza, sou advogado do escritório Soares e Souza aqui no Rio de Janeiro e membro da DataShield, uma empresa que visa a conformidade das corporações às leis de privacidade. Bem, nesse contexto de estudar acerca do direito à privacidade ou o direito da autodeterminação informacional dos usuários de dados pessoais, nós nos deparamos com uma verdadeira revolução dentro da sociedade capitalista atual. Isso porque se percebe que o centro da economia começa a gravitar em torno do dado pessoal. Deixa de ser meramente o dinheiro para ser o dado pessoal. Tanto é assim que surgiram novos modelos de negócio, como o Zero Price Advertisement, no qual o consumidor consegue ter acesso ao produto ou serviço sem pagar absolutamente nada, tão somente fornecendo o seu dado pessoal, já que através dele, através de profiling, através de engenharia social, logram as corporações metrizar todo o seu comportamento, o que consegue através do nosso login, um simples login lá na rede social, e aí você consegue fazer a navegação toda logado e ela metrizando o seu comportamento, como também através da nossa memória cache, onde também fica registrada ali toda a nossa navegação para que essas corporações tenham acesso. Então, a partir desse momento, o dado pessoal começa a se tornar muito valioso, já que ele começa a dirigir verdadeiramente toda a política de publicidade ou mesmo as políticas empresariais das grandes corporações. Bem, a partir do momento que o dado pessoal ele agora é armazenado de forma binária, onde consegue se aumentar não só quantitativamente o grau desse armazenamento, mas também qualitativamente esse armazenamento, você consegue ter um acesso muito melhor a esses dados armazenados, fica evidente que os dados do consumidor ficam mais expostos. E se estão mais expostos, eu falei agora há pouco, dados que fazem alusão à navegação, aos gostos ali do usuário de dados pessoais, me parece evidente que nós estamos diante de um caso de mácula ou um caso de modificação do nosso entendimento acerca do direito à privacidade. Desde a década de 80, através das guidelines da OCDE, ou mesmo através de decisões pretorianas, como da Tribunal Constitucional Alemão, que criou propriamente, ou formatou, delineou o princípio da autodeterminação informacional, na qual o usuário de dados pessoais poderia decidir sobre o fluxo informacional seu dentro da economia ou dentro do processamento de dados. Bem, essa formatação dada pelo Tribunal Constitucional e essas guidelines dos grandes organismos internacionais acabou inspirando a União Europeia em 95 a exarar o seu regulamento 4695, que tratou também, a sua diretiva, melhor dizendo, 4695, que regulou a questão dos dados pessoais dentro da União Europeia e que agora desagou no regulamento da GDPR, que na verdade agora a grande diferença é que tem força obrigatória para os Estados-membros e que, por sua vez, por último, eu prometo, acabou também inspirando o legislador brasileiro a criar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por escopo exato e precisamente a mesma coisa, a proteção de dados pessoais. O grande problema é que tanto a GDPR como a LGPD, ela tem o escopo, obviamente, de proteção do direito à proteção de dados pessoais, mas também a questão da livre concorrência, da livre iniciativa, da liberdade de empresa, consoante você vê no considerando número 4 da GDPR, como também na LGPD no seu artigo 2º. E diante disso surge uma problemática. Tanto a LGPD como a GDPR, elas têm aplicação extraterritorial. Elas têm que se aplicar tanto no território brasileiro ou europeu, como também em outros países, caso aquela pessoa que é controladora ou operadora de dados pessoais, ela forneça serviços ou armazene dados de cidadãos que estão ali situados tanto na Europa quanto no Brasil. Isso é muito bom, porque de fato hoje as corporações internacionais, elas vencem totalmente as barreiras dos estados soberanos, às vezes são maiores do que os estados soberanos. Das 100 maiores corporações do mundo, nos diz o jornal É o País, 69 são sociedades empresárias privadas, Então, mostra esse tamanho, e notadamente da área tecnológica. Mas qual é o problema, Gustavo? É que para fins de segurança jurídica, para fins do fomento da economia, da livre iniciativa,
um problema pode surgir aí. Se essas corporações que armazenam dados, elas na verdade são globais, o que pode acabar acontecendo? Incidentes que maculem a privacidade ou autodeterminação informacional de forma global. E aí é que vem o grande problema desse trabalho que nós nos propomos a fazer. Qual é a competência jurisdicional para casos de incidentes globais? Bem, diante de um caso desse, a gente pode pensar em vários modelos. Um modelo que seria o da prevenção, ou seja, o Estado que tem primeiro contato com aquela problemática, ele é que será o responsável por tratar jurisdicionalmente do tema. Um modelo meramente territorial. Olha, seria dizer, teve um vazamento global, então cada país ali vai tratar dos problemas de usuários dentro da sua territorialidade. Seria um modelo viável. Terceira hipótese seria que me parece, isso ainda não está muito bem formatado, agora com essas legislações recentes, mas me parece essa toada que tem sido empregada, que seria de um territorialismo cooperativo, ou seja, vários juízes no mundo tratando de um mesmo incidente, mas um cooperando com o outro, através dos instrumentos processuais de cooperação. Nós, por outro lado, queremos propor um outro modelo, um outro guia a tentar formatar a tutela da privacidade, porque é preciso, de dois lados, você não engessar os modelos econômicos, que hoje são embasados quase que totalmente nos dados pessoais, como também você não pode deixar de tutelar o direito à privacidade do usuário. Apesar da sociedade de informação querer que assim o seja, o ser humano não pode ser meramente mercantilizado, há de ser tutelado. E é por isso que nós pensamos, olha, se estamos dentro de um contexto global, que legislações nós temos internacionais que tratem desse tema das empresas globais, das empresas transnacionais? E nos deparamos através da Lei Modelo da Uncitral de 1997, que estabelece, em casos de recuperação judicial, ou seja, um caso que se aplica a essas empresas transnacionais, a competência do juiz onde está o principal estabelecimento comercial daquela sociedade empresarial. Assim entendido, não aquele que está no contrato social, mas aquele que tem o maior fluxo econômico dentro da organização. Nós, por nosso lado, queremos propor que essa competência ela seja fixada através não só do maior fluxo econômico, monetário, mas também de armazenamento de dados pessoais, para que assim a tutela da privacidade ela tenha mais efetividade e também se crie uma ambiência internacional de maior segurança jurídica para que não se prejudique a livre iniciativa e a liberdade no desenvolvimento da atividade empresarial, muito cara a todas nós. Agradeço muito o convite da conferência, da organização, o carinho e a atenção dos senhores e espero colaborar ainda mais no artigo que haverá de ser publicado por escrito. Meu forte abraço.